A nossa língua portuguesa, então, a gente tem que pensar o seguinte, tá? Ela é dividida, como vocês bem trabalham, em redação, basicamente, literatura, certo? E gramática. Dentro do âmbito da gramática, que é o que nos interessa aqui, nós temos diferentes conteúdos que devem ser trabalhados. E eles possuem uma ordem lógica de serem apreendidos, certo? Então, o primeiro conteúdo que nós temos contato na gramática, a gente chama de ortografia, tá? Ortografia. A ortografia significa o quê? Orto, correto, grafia, escrita. Então, vai trabalhar nada mais, nada menos que a escrita correta das palavras. Vocês estão habituados a isso, né? Lógico, eu não vou ficar aqui, na apostila de vocês tem esse material, eu não vou ficar aqui falando, olha, escreve-se com X tal palavra, com CH tal palavra. Como, professor, mas como que eu melhoro isso? Como que eu aprendo isso, né? Óbvio, lendo, certo? Praticando a escrita e lendo. Se você não faz isso, você não adquire esse conhecimento. Mas existem outros critérios dentro da ortografia que vai ser, por exemplo, a acentuação gráfica. A acentuação gráfica é um quesito fundamental para a nossa ortografia. Por quê? Porque também tem a ver com os traços da escrita, certo? Então, nós vamos começar falando disso, dessa ortografia que é tão importante para a nossa língua, ok? Após isso, eu tenho o que a gente chama de fonética e fonologia da língua portuguesa, certo? Então, a fonética e a fonologia da língua portuguesa também são de fundamental importância, tá? Em alguns vestibulares não costuma aparecer, em outros, às vezes aparecem de lavada, né? Quem aqui chegou a fazer o processo de avaliação seriado, o PAS, da UEM ou da UEPG ou de outros lugares, esse conteúdo aparece muito no primeiro ano, né? Porque é lá o iniciozinho. Já quando a gente vai fazer o vestibular em si mesmo, uma ou duas questões com alternativas ali que podem aparecer. Não vão complicar tanto, porque a UEM está cobrando muito fonética e fonologia federal, também fonética e fonologia, quando a gente fala de variações linguísticas. Então, a gente vai falar disso aqui, né? Dessa variante da norma culta padrão, do português falado, né? De regionalismos, dialetos. Então, isso é de fundamental importância. Então, a gente vai falar disso aqui também. Bom, parem para pensar na lógica. Eu aprendi a escrever a palavra, certo? Como que escreve corretamente. Após isso, eu preciso aprender a pronunciar. É o processo de aprendizado de vocês de criança. Então, eu aprendo a escrever, depois eu aprendo a pronunciar. Eu aprendi a escrever, eu aprendi a pronunciar, eu preciso aprender o quê? A classificar ela. Essa palavra está em qual grupo, certo? Por isso, a gente trabalha daí com a morfologia. Morfologia nada mais é do que classes de palavras, classificar as palavras. Bom, eu já sei escrever ela, eu já sei falar ela, eu preciso inserir ela num grupo, né? Isso nada mais tem a ver com tudo que vocês vivem. Vocês estão inseridos em grupos sociais, né? Eu sempre brinco quando a gente fala de morfologia, eu lembro muito quando eu aprendi biologia, né? A gente aprende, vocês não aprendem reino, filo, ordem, classe. Eu aprendi reficofagem. Todo mundo decora de alguma forma para tentar lembrar qual que é a ordem. Então, e esse reficofagem serve para o quê? Para caracterizar e inserir em determinado grupo os animais, os seres vivos, ou os seres vivos e humanos e tudo mais, certo? Morfologia também a gente vai trabalhar com classe de palavras. Substantivo, adjetivo, numeral, pronome e assim por diante, ok? Após a morfologia, nós temos o que a gente chama de sintaxe. Bom, então vamos pelo raciocínio. Aprendi a escrever, aprendi a pronunciar, classifiquei, agora eu tenho que saber usar ela o quê? Com relação às outras palavras. Eu tenho que entender a relação que uma palavra estabelece entre a outra, certo? Então, a sintaxe nada mais vai mostrar para nós o quê? A relação que existe entre essas palavras, certo? Essa primeira palavra, que é um substantivo morfologicamente falando, ela exerce que função nessa frase? Uma função sintática de sujeito. Então, eu tenho essas diferentes terminologias para a mesma palavra. Vão observando isso. A mesma palavra tem diferentes conceitos, diferentes terminologias, ok? Bom, eu classifiquei, aprendi a relação entre elas, aí nós entramos na última parte, que é a semântica. E a semântica nada mais é que a interpretação do texto, porque a partir do momento que eu entendi a relação entre elas, eu vou para o meu texto por completo, para a frase dentro de um contexto. E o contexto daí é de fundamental importância para a gente interpretar o texto, né? E aí entra aquela questão de parônimos, homônimos, figuras de linguagem, funções da linguagem, de como essas palavras se articulam no texto que transmitem um sentido e um significado. Por vezes eu posso ter esse significado de um modo, por vezes outro, né? Vocês já estão habituados, sempre dou o exemplo da manga, né? Eu tenho manga de camisa, eu tenho manga fruta.
Quem vai me dizer qual é o significado dessa palavra? O texto, o contexto, a semântica. Semântica é sinônimo da palavra sentido, tá? Sempre que você ouvir a palavra semântica, significa sentido. A UEM usa a palavra semântica, ela não usa a palavra sentido, tá? Então lembrem-se disso, ok? Tranquilo? Só para ficar um pouco mais claro essa questão da morfologia e da sintaxe, antes da gente entrar em ortografia, eu gosto bastante de fazer sempre um gráficozinho que vocês estudam lá em matemática, né? Eixo Y e eixo X, todo mundo lembra disso, você pode saber que não serve lá na matemática, você aprendeu, certo? Então, eu não lembro agora qual que é o X e qual que é o Y, gente, eu acho que é assim. Acertei, beleza. O que acontece, tá? Aqui no português não vai ser eixo Y e não vai ser eixo X. A gente vai chamar de eixo morfológico e eixo sintático, certo? Então, nós temos aqui duas definições da nossa língua portuguesa, morfologia e sintaxe, ok? Tranquilo? Bom, por que eu fiz esse gráfico? Porque eu quero que vocês entendam que a mesma palavra tem diferentes denominações, né? Muita gente fala assim, até apareceu num concurso, alguém estava conversando comigo, não me recordo quem foi, e apareceu num concurso. Ah, era uma questão aberta de concurso. Agora no meio do ano, acho que foi a prova de algum tribunal do Paraná. Era quais são as 10 classes de palavras da língua portuguesa, certo? Se você parar para pensar, é ridícula a questão, certo? Quais são as 10 classes de palavras? Só pediu o nome, não pedia mais nada. Teve gente que colocou substantivo, adjetivo, sujeito, objeto direto, metáfora. A pessoa misturou tudo. Tá? Então, ele só pediu o quê? A morfologia, as classes de palavras. Então, a gente tem que saber essas denominações. E você fala, nossa, uma questão dessa, né? Sim, uma questão dessa que tira um monte de gente da prova, tá? Então, vamos entender isso daqui. Vamos pegar um exemplo simples, tá? Quem me conhece já vai saber que eu gosto bastante do nome Maria. Eu acho o nome Maria muito bonito, ele serve para tudo que é exemplo, tá? Então, Maria, né, comprou algo bem simples, aqueles exemplos de apostila de primeira série. Comprou uma bolsa ontem, só para nós compreendermos isso. Tranquilo? Ok? Pois bem, temos aqui uma estrutura sintática, uma frase. Se eu fizer uma análise morfológica dessa frase, observem que aqui nós estamos no eixo morfológico, que é na vertical, né? O conhecido em pé, tá em pé. É vertical, tudo bem? O que acontece? Então, vocês vão olhar essa frase e fazer uma análise na vertical. Se eu for fazer uma análise na vertical, eu preciso separar as palavras. Portanto, eu vou fazer isso daqui. Eu vou separar uma por uma, não me interessa a relação entre elas. Então, a morfologia, que é a classe de palavras, vai analisar ela separadamente. Então, a morfologia vai falar o quê? Ela vai falar que a palavra Maria é um substantivo próprio, que vocês aprendem lá. Ela vai falar que a palavra comprou é um verbo. E esse verbo está no pretérito, né, perfeito do indicativo, certo? Ela vai falar que bolsa é um artigo indefinido, ou quem sabe, dependendo do contexto, vai poder ser um numeral, indicando uma única bolsa, não só um artigo, vai depender do nosso contexto, certo? Ela vai indicar que bolsa é outro substantivo, mas é um substantivo próprio? Não, aqui é um substantivo simples, né? E vai indicar que ontem indica tempo, então é um advérbio. Advérbio de tempo. Ok? Deu para entender isso? Lembraram disso? Tá? Eu preciso que vocês se recordem disso. Porém, por outro lado, eu tenho o que a gente chama de análise sintática. Então, agora, a análise sintática, né? Ela tá aí de deitado, né? A horizontal. Ok? Nessa horizontal agora, eu vou fazer essa análise, é a relação entre as palavras. Então, eu vou alterar. Agora, eu vou fazer isso daqui com as minhas palavras, certo? Então, agora eu vou olhar para essa frase e falar assim, Maria. Maria, ele é um substantivo? Não, porque eu não estou vendo isso daqui, eu estou vendo isso daqui. Então, agora Maria é o quê? Sujeito, porque é ela que pratica a ação de comprar, nesse caso. Então, a sintaxe vai determinar que a Maria aqui é o sujeito simples do ato de comprar. Ok? O verbo comprar aqui, ele não é mais verbo no pretérito perfeito do indicativo, certo? Ele vai ser agora o quê? Um verbo que transita, que pede um argumento, que pede um complemento. Então, eu vou chamar ele de verbo
transitivo e, nesse caso, direto. Vamos ver todas essas nomenclaturas, certo? Bom, um verbo transitivo direto, ele pede um complemento, que é o objeto direto. Então, aqui nós temos um objeto direto que vai ser o nosso conjunto aqui, ó. Eu não separei o uma da bolsa. O uma bolsa está junto, precisa estar junto, certo? Então, esse conjunto é um objeto direto, certo? E o termo ontem, que antes era só um advérbio de tempo, agora a nomenclatura também se altera. Ele vai ser um adjunto adverbial de tempo, porque adjunto é de termo acessório que está ao lado de, certo? Então, ele é um adjunto adverbial temporal. Observe que as ideias são basicamente as mesmas, mas vão mudando os nomes, as terminologias, certo? Se você entende essa separação, você entende o que a UEM vai pedir e os outros vestibulares, né? A UEM trabalha muito com o quê? Função textual dos vocábulos. Então, ela pega um termo, esse termo ontem, qual é a função que ele exerce na frase, certo? O Enem também trabalha bastante com isso, tá? A UEL, a Federal, vão mostrar o quê? Dentro desse contexto, qual é a função? Função textual pode ser morfológica, pode ser sintática. Eu vou ter que olhar o texto e ver o que eles estão pedindo. Ok? Tranquilo? Então, é basicamente isso que a gente precisa entender para entender todas essas vertentes da gramática. Ok? Certo?